eu me chamo Aline e eu vou falar sobre a religião messiânica, o que é, como funciona e também vou trazer minha experiência de fé e como foi ingressar na igreja. A Igreja Messiânica Mundial ela foi fundada no Japão em 1º de janeiro de 1935 por Mokichi Okada, chamado pelos messiânicos de Meishu Sama, que em português significa Senhor da Luz. Meishu Sama, ao decorrer de sua vida, ele passou por diversos infortúnios, na parte financeira, na parte de saúde, mas ele conseguiu superar tudo isso. E desde jovem, ele despertou a sua preocupação com os problemas da humanidade. Então ele estudou filosofia, religião e aprofundou-se no estudo da origem do sofrimento humano. Em 1926, ele sentiu-se iluminado, recebeu de Deus a missão de construir uma nova civilização com a espiritualidade desenvolvida. O elemento principal da igreja messiânica é a crença no Jorei, que seria a transmissão de luz divina através da palma das mãos e que pode ser praticado por todos os messiânicos. Acredita-se que o Jorei ele traz uma purificação espiritual, o que traz um bem-estar, cura de doenças e uma saúde perfeita. E eu tenho presenciado perto de mim exemplos de pessoas que receberam muitas graças após ingressar na fé messiânica, como a melhora da saúde, da vida financeira e a eliminação de conflitos. Os 3 pilares principais da religião são eliminar as doenças, eliminar os conflitos e eliminar a pobreza, pois acredita-se que não tem como estar feliz no meio desses 3 infortúnios que hoje assolam a humanidade. E dentro de cada pilar tem os seus nichos e subnichos de estudos, aprofundados que Meishu Sama nos deixou, ensinamentos escritos há décadas atrás e que parecem tão atuais e na verdade eles são. Pois Meishu Sama ele recebeu a missão de salvar a humanidade. Então a gente aprende muito sobre cultura, finanças, alimentação correta, agricultura natural, purificação, apreciar o belo. E a nossa religião ela é uma religião pragmática. Ela não tem proibições em relação a tatuagem, a vestes, fazer um procedimento. E também, inclusive, em quem quiser degustar um vinho, alguma bebida, mas tudo dentro dos limites, sem exageros e sem causar problemas. Não tem problema. E no que nós cremos? E Jesus Cristo, como nós vemos? Nós, messiânicos, cremos em Deus, Criador do Universo, e a gente crê que desde o início da criação, Deus objetivou já estabelecer esse paraíso na Terra. Então ele tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano seu representante, submetendo a ele todas as demais criaturas e coisas. Então a gente crê, portanto, que na história da humanidade ela constitui em estágios preparatórios, degraus para se concretizar esse paraíso na Terra. E para cada época, Deus faz surgir as pessoas e as religiões necessárias, cada qual com a sua missão. E sobre a história de Jesus Cristo, como vemos? Jesus, ele foi o primeiro representante de Deus na Terra. E reconhecemos que Jesus, ele iniciou o trabalho da salvação. E Meishu Sama veio com a missão de construir o paraíso na Terra. Então nós não ignoramos Jesus e nem deixamos de acreditar em sua história de salvação. Nossos livros são os alicerces do paraíso, o qual nos aprofundamos nos ensinamentos escritos por Meishu Sama, que são voltados para os tempos atuais. E sobre o Jorei, ele só pode ser ministrado por pessoas que fizeram a sua outorga na fé messiânica, então somente quem recebeu um Ohikari, que é a nossa medalha sagrada, um amuleto de proteção que nos permite ministrar Jorei. E como o Jorei, ele é uma luz forte canalizada diretamente de Deus, você pode ministrar em plantas, em animais. Eu vou contar pra você a minha experiência, tá bom, com o Jorei em relação à minha cachorrinha Pandora, que estava sentindo muita dor. Essa aqui é a Pandora, minha velhinha, e a Pandora, ela passou por uma cirurgia, ela precisou tirar umas mamas por causa que os veterinários estavam com suspeita de câncer de mama mesmo, E ela voltou pra casa com muita dor, Depois que passou aqueles efeitos do remédio, ela ficou com muita dor. E aí, como ela é acostumada a dormir na cama, eu deitei no colchão pra dormir junto com ela, pra ela não fazer esforço. E eu lembro que ela tava chorando. Ela sentia muita dor, ela gemia. E aí foi que eu pensei, poxa, eu tenho o Jorei. Por que eu não vou utilizar o Jorei? E aí eu estendi minhas mãos, pedi a permissão de Deus pra ministrar Jorei nela. E, gente,
Foi rapidinho. Eu acho que em 5 minutos a Pandora capotou. A Pandora dormiu rapidinho. E detalhe, eu dormi também porque ela embalou o soninho. Ela ficou tão bem assim, ela ficou tão tranquilinha que ela acabou dormindo e eu dormi também. E foi maravilhoso. No dia seguinte ela já tava melhor e não tava mais chiando de dor. E sobre os solos sagrados? Até hoje foram construídos 5 solos sagrados, 3 no Japão, um na Tailândia e um no Brasil. A nossa igreja ela é mundial, então ela possui unidades em mais de 70 países. As nossas orações elas são na língua japonesa, sendo elas a Matsunorito e a Zengen Sanji. E também temos os nossos hinos. E como faz para ingressar e conhecer a igreja? Basta você procurar a unidade mais próxima de você. Então, nós temos unidades aí pelo Brasil todo, né? Se você quiser saber mais, você pode me chamar no direct do Instagram para mais informações e caso você também tenha despertado, né, esse desejo de conhecer. A nossa religião, ela possui um símbolo que tem a forma de uma cruz simétrica dentro de um círculo. A cruz significa o cruzamento entre horizontal e vertical. Então, o eixo vertical, ele representa o espírito, a atuação do fogo, a ligação do homem com seus ancestrais e Deus, Sódio, a cultura oriental. E a outra experiência de fé que eu tenho para trazer para vocês é em relação ao relacionamento. Eu sei que esse é um tema que muitas pessoas, talvez, já passaram, às vezes passam por isso, né, por relacionamentos tóxicos. Às vezes é difícil a gente sair. E o final do meu relacionamento, qual eu morava junto com a pessoa, foi muito difícil, foi muito complicado. E isso me trouxe, assim, muitos gatilhos emocionais, me levou, assim, pro fundo do poço. Eu demorei pra tomar uma atitude, pra sair da residência a qual a gente morava juntos. Tive pensamentos horríveis, não posso deixar de falar pra vocês que essa bad me pegou, assim, de um jeito muito forte, muito profundo. E tive pensamentos bem horríveis mesmo. Meus amigos messiânicos viram toda a situação, me buscaram, me levaram pra igreja. Eu lembro que eu cheguei lá na igreja, era por volta de umas 8 horas da manhã, eu tava chorando muito, tava com o rosto inchado, com o olho inchado, tinha chorado muito durante a noite. E eu cheguei lá na igreja, assim, sabe, muito mal, mas é muito mal mesmo. Quem viu minha situação, assim, sabe que eu tava muito mal. E aí eu comecei a receber muito jorei, né? A orientação foi, você vai receber jorei das 8 da manhã até as 2 da tarde, e às 2 da tarde daí você entra pra conversar com o ministro, né? E eu fui recebendo muito jorei. E aquela angústia foi passando, aquela dor foi passando, foi amenizando, foi aliviando, eu fui ficando mais calma. Depois que eu conversei com o ministro, ele me passou muitos, como posso dizer assim, muitos entendimentos espirituais sobre aquele momento. E pra mim me tornou aquele momento mais leve. Eu lembro que eu entrei na igreja muito mal, com pensamentos horríveis, triste, querendo desistir de tudo. E naquele dia eu saí leve da igreja, eu consegui retornar pra residência, né, onde eu ainda morava com meu ex, eu ainda não tinha me mudado, não tinha criado essa coragem de me mudar. Tava lá no sofrimento. E eu lembro que eu cheguei lá e ainda consegui dar palavras de apoio para o meu ex, que tinha me causado um grande mal. Eu ainda consegui aconselhar ele com sabedoria, né, não parti pra agressão, não fiz coisas ruins, não tive mais pensamentos ruins. Parece que saiu, assim, aquela dor do meu peito de uma forma inexplicável. E com o tempo, aquela dor foi amenizando mais ainda. Retornei para casa dos meus pais, mas muito mais feliz. Então eu acho que conseguir passar por essa transição foi muito importante. E daquele tempo pra cá, eu vi essa necessidade de estar mais na igreja, de estar abraçando mais as dedicações que às vezes alguém via me propor. Olha, precisamos de alguém para dedicar na igreja nessa parte, ou seja, na parte de tirar uma foto, ou seja, na parte de organizar um culto. Agora também eu sou monitora Kids na nossa unidade religiosa, então tô lá ajudando as crianças, né, acompanhando o desenvolvimento delas e participando de todas as atividades que eu posso, eu participo. Sempre que eu posso, eu participo. Não falto nenhum culto mensal. Tô sempre lá. Sempre que eu posso, tô lá ministrando jorei também. Então, isso pra mim foi muito importante. Foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Ter me conectado mais com a messiânica, com as pessoas que estão lá. Porque, nossa, é muito diferente, gente. Eu diria que eu me senti em casa, sabe? Eu me senti abraçada pelas pessoas que estão lá. Eu me sinto sempre melhor quando eu entro conversar com o ministro, porque às vezes a gente quer só ouvir um conselho. E às vezes um amigo,
um parente pode falar alguma coisa, mas você ouvir um conselho de quem está de fora e ainda esse conselho vir com coisas práticas que você pode fazer para você transicionar daquele momento de sofrimento para você ir para um momento de felicidade, que são as palavras geralmente que os ministros nos trazem, com aquela questão espiritual por trás. Olha, né, uma visão espiritual, você está passando por isso, mas você pode sair disso dessa maneira. Existe uma forma de você limpar tudo isso, de você limpar essas máculas, de você sair desse sofrimento sem precisar continuar sofrendo. Então, isso para mim foi uma coisa que me fez me conectar mais ainda com a messiânica. Então, eu já tive várias experiências de mudanças na minha vida. De lá pra cá, minha vida vem mudando muito desses últimos anos, aí também para quase 5 anos que eu já sou membro da igreja. Então, eu tenho esse relato sincero também para deixar para você. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Também vou estar deixando abaixo desse vídeo, né, rede social da igreja e também o site da igreja, caso você queira procurar uma unidade mais próxima, tá? Tenha certeza de que você estará tomando uma ótima decisão em conhecer a messiânica. É uma religião que não converge com as outras. Não importa, né, qual a sua ideologia, qual a sua fé, qual a sua crença. Se você é ateu, a messiânica é um estilo de vida. Ela te traz um estilo de vida. Então, é isso que eu achei mágico, sabe? É uma comunidade onde você se sente abraçado e onde você aprende sempre práticas para você se elevar e para você ser feliz, que é o que interessa para nós seres humanos, é ser feliz e fazer o próximo feliz. Então, eu só tenho a agradecer a todos que se dedicaram e que também participaram um pouquinho do meu desenvolvimento. Não somente um desenvolvimento profissional, material, mas também um desenvolvimento espiritual. Pois hoje, graças à messiânica, eu tenho mais discernimento para lidar com as situações difíceis da vida. E eu sei que existe um caminho, existe uma prática da qual você pode se livrar desses infortúnios, que são aqueles que a igreja messiânica deseja eliminar. São os conflitos, a pobreza e a doença. Se você conhece a messiânica, comenta aqui embaixo. Se você tem uma experiência de fé, também comenta, porque às vezes está chegando alguém novo nesse vídeo, não conhece, não sabe do que se trata, é interessante, né, a gente ouvir relatos. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!